Uma boa tarde a todos, sou Diego Santana, operador do canal do YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal, aperte os sinos para receber as respectivas notificações. Vamos lá e vamos debater sempre as questões pertinentes às articulações políticas conjunturais. E muito me chama a atenção, onde vocês podem reparar que o, entre aspas, principal adversário do atual presidente da República não utiliza mais os artifícios da inocência uma vez não colando. Apenas tenta criar mecanismos capazes de fazer o presidente da República decair em alguma arapuca. Porém, não obtém qualquer eficácia, uma vez que o governo brasileiro ele sempre está disposto a encarar de frente o problema. E a transparência de Jair Bolsonaro vem se tornando cada vez mais satisfatória. Até o próprio aliado de Lula, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que já declarou que necessita a todo custo defender a chamada democracia fragmentada pelos seus contextos políticos, simplesmente já demonstra que é muita probabilidade da vitória de Jair Bolsonaro no que se refere à sinceridade, pois quanto mais se tentam criar factoides em cima de razões meramente contraditórias, do disse que o outro disse e terceiros disseram, mas acaba caindo a incoerência no que se refere a qualquer tipo de fator que seja desidratante para a base do governo e também para Jair Bolsonaro. E a grande verdade dos fatos é o seguinte, que o quadro político que se desenha, existe hoje grandes barganhas de um sistema corrompido que querem a todo custo deturpar a governabilidade. E a parte do Centrão, que aliou-se à governabilidade, se tornou um discurso para que pudesse entender que Jair Bolsonaro cedeu para governar a corrupção. Ou seja, querem transformar em mensalão recursos provenientes de emendas voluntárias, que são verbas destinadas para obras de infraestrutura regional, que é de interesse do Brasil e que cabe dentro do orçamento público, evitando que o Estado gaste acima do seu teto permitido. E muito mais do que isso, vem se buscando uma ampla reforma macroeconômica para reduzir a burocracia, como recentemente a pressão da tarifa do ICMS para que os senhores governadores tenham responsabilidade fiscal no que se refere aos seus equilíbrios de receitas e despesas. Os estados são dos maiores devedores caloteiros do governo federal. Afinal, Dilma Rousseff ensinou cada governador a fazer pedaladas fiscais e manipularem as contas dos seus estados. E isso está provado mais para frente, até mesmo em Minas Gerais. Vocês se lembram que o seu Aécio Neves dizia que tinha sanado os problemas de Minas Gerais, feito um grande ajuste fiscal e cortado a despesa pública? O resultado está aí. O Romeu Zema, agora que está renegociando todos os débitos deixados tanto pelo seu Aécio, como pelo seu Anastasia e o seu Fernando Pimentel. Então, a falta de gestão e as maquiagens fiscais já vinham ao longo de muitos anos. E isso envolve também pagamento de débitos de financiamentos feitos junto ao Tesouro Nacional, que contribuem para o aumento desenfreado da dívida pública interna.
Isso, sem sombra de dúvida, é realmente o retrato verídico da destruição da economia de uma nação, onde tentam utilizar o discurso de se falar que na gestão do ex-presidiário se tinha algum tipo de dignidade. E, além de tudo, programas sociais, conforme já dito em outras vezes, que não levam ninguém a lugar nenhum, apenas tornam as pessoas mais dependentes de transferência de renda. Todo esse fator é bem interessante. Isso é de se levar em consideração todos os contextos possíveis. Ora, se nós analisarmos as articulações que existem de forma contrária aos ajustes fiscais, isso vem desde a reforma da Previdência. Porque, afinal de contas, o equilíbrio econômico e evitar que o país sofra as consequências de longo prazo para enfrentar dificuldades no que se refere à comercialização de seus bens e serviços e a inflação descontrolada não é para menos. Tanto foi que o Fique em Casa foi uma pressão muito grande por parte de alguns órgãos e entidades que tentam deturpar a realidade, dizendo que Jair Bolsonaro só pensava na popularidade. Agora, o ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fala que o próximo presidente precisa consertar o Estado brasileiro. Consertar o Estado brasileiro? Consertar o quê? Eu fico pensando e quero saber em que mundo está vivendo o ex-presidente da Câmara. Eu acho que o mundo que ele tanto deseja era o tempo em que Michel Temer lhe concedia 5 milhões por mês. Ou o tempo que ele tentou negociar uma aliança entre o DEM e o PT. Lembra que o DEM tentava de alguma forma ser o avesso ao PSDB, buscando uma identidade diferenciada? Mas por que nunca lançou candidatura própria e sempre viveu na costelinha do PSDB? Porque dentro do DEM sempre houveram figuras de amplas negociatas que buscavam válvulas de escape para irem para a base do governo. O PFL não se esvaziou entre 2002 e 2003 à toa. Ambos foram abrigados no PMDB. Por que será? Porque o dinheiro do mensalão falava mais alto e as vantagens devidas vinham junto. E o Rodrigo Maia, que é muito bem assessorado pelo seu padrinho Moreira Franco, não queria ficar por menos. Então, meus amigos, quem não tem moral para falar do atual presidente da República tem que, no mínimo, se esquivar. Que nunca se teve tão transparência nas contas públicas e os resultados primários e, além de tudo, o combate ao déficit nominal tem sido contínuo e sustentável. Não é à toa que a dívida pública interna reduziu. E isso porque nós estamos sofrendo as consequências de uma pandemia que, além de tudo, serviram para que a produtividade ficasse menor do que as grandes demandas de consumo. O governo brasileiro gastou rios de dinheiro com auxílio emergencial no valor de R$600. Gasto público gera inflação. Por isso que é necessário que se haja equilíbrio fiscal para que o orçamento público não fique comprometido com os juros da dívida. Pois, afinal, dar abertura à livre concorrência de mercado, com menos burocracia e tributos, significa estabilidade, mais emprego e distribuição de renda. É por esse motivo que tantas obras de infraestrutura estão sendo realizadas em todo o país com apoio da engenharia do Exército. As indústrias, elas querem recuperar
a sua identidade. E muitos tentam dizer que o polo industrial de Manaus foi sucateado pelo governo Bolsonaro. Que mentira, que mentira. O que se quer reduzir é a dependência de importar produtos industrializados das economias desenvolvidas. O Brasil quer investir pesado no setor secundário. É por isso que arduamente o ministro Marcos Pontes vem trabalhando de forma significativa para descobrir caminhos de ampliar uma tecnologia escondida através das grandes mentes brasileiras que querem tornar esta nação uma nação próspera e referência para o resto do mundo, com mais obras de infraestrutura, com investimentos de qualidade que estimulam o crescimento sustentável e que enxuga a despesa pública, visando bater metas contínuas anuais para criar fundos futuros, onde o Brasil não sofrerá nem sequer as consequências das crises internacionais. Pelo contrário, será atrativo para atender todos os tipos de demanda. E isso fará com que a economia global tenha mais respeito por essa nação única e soberana. Pátria amada Brasil, são conservadorismo liberal. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um grande abraço e fique com Deus.